pessoas. Último vídeo do ano. Ai, que momento. Eu queria muito agradecer a quem teve ao meu lado esse ano, quem me conheceu esse ano. Esse ano foi o primeiro ano que eu oficialmente levei o canal a sério. O canal existe há algum tempo, mas é que eu considero, assim, o meu canal mesmo. Começou esse ano. Esse ano que eu comecei a postar 2 vídeos por semana. Comecei a postar 2 vídeos por semana em abril. E aí que eu considero que o canal começou mesmo, sabe? Que eu comecei a levar a sério e querer ter isso como uma profissão pra mim. Então eu queria muito agradecer o apoio de vocês. Sem vocês nada disso teria sido possível. Eu sou muito grata a todos vocês. Sou muito grata a tudo que aconteceu esse ano. Foi um ano muito legal pra mim. Aconteceram algumas coisas tristes, mas de um modo geral foi um ano muito legal. Gostei bastante. Me diverti muito. Vivi momentos maravilhosos. Conheci vários de vocês na Game XP, na CCXP, que foi maravilhosa, foi incrível, foi uma experiência maravilhosa, eu nunca tinha ido em uma. Na Bienal também, então, assim, de verdade, obrigada por todo o carinho de vocês, sem vocês nada disso estaria sendo possível. Então eu quero desejar pra vocês um feliz 2020, que seja um ano maravilhoso pra todos nós, e espero que a nossa família cresça muito. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve aí embaixo e faça parte dessa família, você também. Já deixa seu like aí embaixo, porque esse é vídeo de perfil psicológico que vocês adoram. Eu queria encerrar o ano fazendo um vídeo bem legal pra vocês, então eu trouxe um vídeo que vocês me pedem há muito tempo, que é um perfil psicológico de Yu. Desde que saiu o primeiro vídeo de perfil psicológico, eu acho que essa é uma das séries que vocês mais pedem, um vídeo de perfil psicológico. Então eu decidi fazer um perfil psicológico do nosso protagonista Joe Goldberg, da Beck, da Love, da Peach e também da Delilah. E eu também vou falar sobre a Candace. Gente, esse vídeo vai ter spoilers, porque eu vou comentar sobre o perfil psicológico dos personagens, né? Sobre a construção de personagens similares, e eu falo tanto da primeira quanto da segunda temporada de You, tá bom? E antes de começar, eu só queria pedir pra você deixar o seu like aí embaixo, porque ele é muito importante pra mim. Comenta alguma coisinha, manda pros amigos pra fazer a nossa família crescer. Espero que em 2020 a gente cresça aí muito mais. Quem sabe a gente não atinge os 100 mil, não é mesmo? Não custa sonhar, né, galera? E também já me segue lá nas redes sociais que estão aqui do lado, lá no Insta e no Twitter. O Joe Goldberg é o nosso protagonista, stalker, social killer e psicopata, né, galera? Um docinho de coco. Na infância, o Joe foi abandonado pela mãe dele. Ela sofria sérios abusos físicos do pai do Joe, até que ele foi lá e matou o próprio pai, e a mãe depois abandonou ele. Ele foi adotado pelo Sr. Mooney e foi levado até aquela livraria, né, e começou a ser ensinado o amor pelos livros. Só que o Sr. Mooney também abusava dele e deixava ele preso naquela jaula de vidro que a gente vê durante a primeira e segunda temporadas, embaixo da livraria. E ele se tornou um adulto perturbado, disposto a tirar qualquer coisa do caminho para atingir seu objetivo, principalmente romântico. Ele, à primeira vista, é um cara gentil, centrado, romântico e apaixonado por literatura. E acompanhando a sua trajetória, a gente vê que ele é um personagem altamente perturbado na sua sanidade mental. Ele tem um senso de idealização fora do comum, ele é obsessivo e ele tem muitas atitudes compulsivas. Tendo passado pelo que ele passou, para nós como espectadores, é entendível ele ter esse tipo de pensamento e esse tipo de comportamento. Lógico que não é justificável e nem é certo, não é isso que eu estou falando, mas nós conseguimos entender por que que ele acha certo esse comportamento que ele tem. Ele é extremamente narcisista, ou seja, ele tem fortes sentimentos de importância própria e necessidade de atenção, e isso é fruto de uma falta muito grande de amor próprio que ele tem um vazio interior muito forte, então ele sente a necessidade de que os outros o amem e o admirem sempre. E na segunda temporada a gente vê claramente essa questão dele se sentir insuficiente internamente quando ele tenta repetir aquele mantra de você é suficiente. Pra ele é tão difícil porque ele tá tendo todo aquele passado na cabeça dele, que ele tá lembrando de tudo que ele sofreu na infância. A série também mostra o quão inteligente ele é e a altíssima capacidade de análise que ele tem, porque ele faz um estudo comportamental bem detalhado das vítimas dele, né, dos alvos românticos que ele tem, e ele começa a agir como o cara dos sonhos dessas mulheres. Ele é perfeito com elas, ele compreendia elas, considerava elas as melhores companhias do mundo, era carinhoso, gentil, enfim. Ele mentia pra encobrir as coisas ruins que ele fazia, e daí ele tirava também do caminho todo mundo que pudesse de alguma forma estragar esse relacionamento. Apesar de que, diferente dos serial killers que a gente tá acostumado tanto a ler sobre quanto a ver personagens que são serial killers, o
o Joe não sente prazer em matar. Em momento algum você vê ele na série matando uma pessoa simplesmente porque ele ficou afim de matar alguém. Ele elimina pessoas que entraram no seu caminho de alguma forma e estão atrapalhando ele de alguma forma. Ou então que podem entregar ele pra polícia ou pra alguém. Então, assim, mesmo quando ele mata alguém, ele não sente prazer naquilo, ele fica meio assim, meu Deus, matei. E, inclusive, ele tem um talento muito bom pra ocultação de cadáver, né, galera? Porque até agora ninguém pegou ele ocultando cadáver nenhum, tô bem impressionada. Ele é extremamente codependente, ele faz inúmeras coisas pela Beck e pela Love, mesmo sem que elas peçam, e ele faz de tudo pra agradar. Mas quando ele mata ou faz alguma coisa errada, ele culpa a vítima ou o seu foco amoroso por ter meio que obrigado ele a tirar do caminho aquela pessoa. Ele sempre tem a ambição de defender uma criança indefesa, como o Paco na primeira temporada e a Ellie na segunda temporada. Ele se vê muito nessas crianças e ele vê que elas não têm amparo e ele tem a necessidade de proteger elas. Assim, ele age como um pai e nisso a gente vê que ainda ele tem um resquício de humanidade aí dentro dele. Por isso que ele é um personagem tão complexo. Existem pessoas na internet comparando o Joe com o Norman Bates de Bates Motel e eu acredito que não seja o caso. Eu fiz um perfil psicológico bem detalhado de Bates Motel, tá aqui nos cards se você se interessar a saber mais sobre o Norman. Tem alguns spoilers da série, mas ele é um personagem muito complexo e interessante. Mas enfim, o Norman é um personagem que sofre de transtornos de dupla personalidade e ele tem apagões quando ele mata. Ele não se lembra do que ele fez durante um episódio de apagão, mas a sua personalidade normal não é cruel, não é mal intencionada e também não é manipulativa. A psicose torna ele uma pessoa mortal quando a segunda personalidade assume a mente dele. O Joe não é assim. O Joe é um personagem inteligente, frio, calculista, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo e ele faz muito bem. Ele também não demonstra arrependimento em momento algum. Ele lembra muito personagens como a Amy de Garota Exemplar, até o próprio Dexter de Dexter, com a diferença que o Joe demonstra em um lado carismático que faz com que as pessoas sintam empatia pelo Joe. Até porque a gente tá vendo a narrativa da história puramente da mente dele. Então é lógico que a gente vê uma versão mais principesca do Joe. E o Joe também chega a fantasiar com visões da Beck, se mostrando culpado e arrependido de ter matado ela. E nessas visões ele fantasia que ela perdoou ele. E no finalzinho da segunda temporada ele ainda fala que ele foi monstruoso. Só que ainda não tá bem claro se ele reconheceu que ele é uma pessoa ruim e que faz coisas muito erradas ou se ele tava falando aquelas coisas só pra comover a Candace se ela desistir de matar ele ou entregar ele, enfim. Bom, o Joe é um personagem muito complexo. O próprio Penn Badgley fala que ele é um personagem que a gente tem que odiar, e eu concordo, mas ele é muito bem interpretado, muito bem construído, é um personagem que dá pra entender por que tem gente que sente empatia por ele, apesar de ser um personagem que não é pra se sentir empatia. Agora vamos falar um pouquinho da Beck. A Beck era uma jovem educada, gentil, inteligente, um pouquinho sem sal. Ela era formada em literatura e ela tinha o sonho de se tornar escritora, mas ela tinha muita dificuldade no caminho dela pra conseguir realizar esse sonho. Às vezes ela não achava que o que ela escrevia era suficiente, às vezes ela precisava de ajuda financeira, a Peach ajudava ela bastante com isso, por mais que a Peach não ligava de verdade pra carreira de escritora da Beck. E ela também tinha dificuldade em ter contato com alguma editora boa que pudesse publicar os livros dela, né? Às vezes ela sofria chantagens e tudo mais, coitada da Beck. Ela dava aulas de yoga e ela também era assistente do Paul Leahy, que tentava tirar vantagem dela. Coitada da menina, parece que tem um imã pra gente merda, né? Porque, pelo amor de Deus, ela só ficava ou se aproximava de gente abusadora ou louca, enfim. Ela foi a primeira vítima do Joe que a gente viu na série, né? Porque ele tem aí um passado que nos é apresentado aos poucos na série, mas ele conheceu ela quando ela foi até a livraria que ele trabalhava, e ela sempre gostou muito de conversar sobre literatura e ela era muito sonhadora. Ela me lembra muito, talvez vocês achem engraçado, mas ela me lembra muito um girassol. Ela me lembra cores assim, amarelo, tons terrosos. E eu não sei, ela, se fosse colocar a Beck como uma flor, eu diria que ela é um girassol. Ela é facilmente relacionável com protagonistas de histórias românticas e ela foi criada exatamente com esse estereótipo. Ela é bem passiva. Ela não se vê tão envolvida com o Joe logo de cara, porque ele não é exatamente o tipo que ela busca, assim, fisicamente falando. Mas como o Joe stalkeia ela e começa a agir como o cara perfeito, ela se vê, assim, apaixonada por ele. E inicialmente também ela tinha outros relacionamentos paralelos, até que o Joe dá uma eliminada aí na galera no meio do caminho. E apesar de algumas atitudes bobas e impensadas que ela às vezes
vezes tomava. Ela era uma pessoa de bom coração. Ela era facilmente manipulável e a Pete, que era a melhor amiga da Beck, fazia meio que o que ela queria, assim, com a Beck. E a Beck acabava deixando de uma forma submissa. Ela não reparava que a Pete dominava tanto ela. E isso irritava muito o Joe, que ele perdia constantemente a Beck pra melhor amiga, né? A Beck era uma personagem que não via maldade nas pessoas, nem na Pete, nem no Joe, nem nas outras pessoas tóxicas que se aproximavam dela. De toda forma, a Beck foi uma personagem bem linear, assim, ela tinha alguns lapsos de momentos bem inteligentes, assim, que ela tinha sacadas boas, ela quase se livrou, né, no final do Joe, inclusive tem momentos na segunda temporada que o Joe para e pensa, o que a Beck faria? Então, assim, ela era uma personagem inteligente, mas ela tinha um comportamento passivo. Não quer dizer que ela era uma idiota, nem nada do tipo, mas ela era uma pessoa, assim, tranquila com a vida de um modo geral. Agora vamos falar um pouquinho da Love, que é o atual crush aí do nosso Joe Goldberg. A Love é uma mulher extremamente independente, carismática, extrovertida, tendo assunto pra conversar com qualquer pessoa e fazendo qualquer pessoa se sentir à vontade perto dela. Ela é daquelas pessoas que são o centro da festa, que todas as pessoas gostam de estar ao redor dela e elas confiam nela e no espírito livre que ela tem. Ela mostra muito da personalidade dela nas cenas que ela leva o Joe pra conhecer lugares de Los Angeles, porque ela quer conquistar a simpatia dele e também quer mostrar mais os gostos pessoais dela pra ele. Ela é aspirante a chefe de cozinha e ela trabalha lá na Navrin como a responsável pela compra dos alimentos. E ela não é muito ligada a mídias sociais também, ela prefere mais viver a vida dela. Quando ela conhece o Joe, ela ainda tá sofrendo pela perda do primeiro marido dela, só que ela consegue ver que o Joe passou por uma grande perda também que mudou a vida dele. Mal sabia ela que ele mesmo causou essa perda, né, galera? Mas a coisa também é que mal sabia ele nessa época que por trás de toda essa simpatia e extroversão da Love, ela era extremamente perturbada mentalmente, assim como ele. E assim como ele, ela também é stalker e obsessiva. Quando ele revela toda a verdade sobre ele, né, na frente da Candace e da Love, a Love não pensa duas vezes antes de matar a Candace pra ajudar ele. Daí ela conta, né, que ela tava grávida, eles decidem ficar juntos. E a gente não sabe bem até quando isso vai rolar. Porque ela não é a princesa indefesa que o Joe sempre achou que fosse, e ele tem esse almejo por um relacionamento onde ele é o príncipe encantado, o cavaleiro que vai salvar a princesa indefesa. E ele também já tá meio que aí afim da vizinha que tá surgindo aí, que surgiu no último episódio. Então, não sei bem até que ponto isso vai durar, até que ponto a Love não vai, sei lá, matar o Joe. Ela segue um perfil de personagem que a gente já viu muitas vezes em várias histórias, que é o mocinho indefeso que se torna um vilão. Tendo em vista que o protagonista também é um vilão, a gente não tem, a gente não sente tanto abalo emocional vendo essa reviravolta, quanto a gente sente em outras histórias, como por exemplo aquele urso rosa do Toy Story, né? Pelo amor de Deus, galera, aquilo lá foi, eu me abalei bastante. Vamos falar um pouquinho da Peach, que é uma personagem bem interessante. Eu queria falar mais de personagens da segunda temporada, só que eu acho que a Peach é uma personagem paralela mais interessante do que os personagens que nos foram apresentados na segunda temporada, apesar da Love ser muito mais interessante que a Beck. Deu pra entender? Bom, então vamos falar da Peach agora. Peach é uma jovem privilegiada, não é mesmo? Ela nasceu em uma família importante e ela é líder do círculo de amizade do qual ela e a Beck fazem parte. Logo de cara, ela não curte o Joe porque ela vê ele como uma ameaça pra dominância que ela tem sobre a Beck, e também porque ela acha que o Joe não é o suficiente pra bancar aí o sonho da Beck de ser escritora. Ela se importa com a Beck, mas ao mesmo tempo ela mantém a Beck aí a distância curta, rédeas curtas, porque ela mantém um comportamento passivo-agressivo com a Beck. Ela também aí dá uma ajuda financeira pra Beck, mas ela é extremamente manipuladora. Ela também é uma personagem irritadiça, emocionalmente tóxica e até parasita. Ela chega a ter um nível de determinação que torna ela uma pessoa perigosa. E constantemente ela se coloca em situações de perigo pra fazer com que a Beck cuide dela. E ela, na verdade, é apaixonada pela Beck, ela stalkeia muito a Beck e ela tem uma coleção de fotos da Beck pelada no computador. E por mais que a Beck seja uma boa amiga e ame ela como amiga, isso não é suficiente pra Peach. E na real, ela e o Joe são extremamente parecidos. A Peach também sofre de uma homofobia internalizada, sendo que quando ela beijou a Beck perguntou pra Peach sobre os sentimentos dela, a Peach começou a se tornar agressiva e teve uma reação bem exagerada, porque a Peach esconde que ela é homossexual, porque ela vem de uma família extremamente homofóbica, pra ela não ser deserdada. Ela e o Joe estavam em constante conflito até que isso culminou no Joe matar ela, e pro Joe isso foi extremamente justificável, já que ele livrou a Beck de uma amiga tóxica. E vamos só comentar um pouquinho sobre a Delilah. A Delilah é uma repórter investigativa, ela gosta de encontrar a verdade. Ela me lembrou muito uma personagem de V-Wars. Como que é o nome da menina? Meu Deus do céu. Vou descobrir. É Kaylee. A Kaylee de V-Wars é uma
repórter investigativa também, que ela vai e faz de tudo atrás da verdade. Elas têm aí uns traços de personalidade parecidos. Mas a Delilah tem aí um passado bem complicado, porque ela foi sexualmente abusada pelo Henderson, né? E ela não quer falar pra ninguém sobre isso, que é extremamente compreensível, né? Normalmente as mulheres que sofrem abuso não têm coragem de denunciar, porque tem medo, né, de quem as agrediu. Mas de qualquer forma, a Delilah é uma personagem forte e ela é bem enxerida também. Ela é bem desconfiada, ela desconfia bastante do Joe, e isso provavelmente é fruto de ela ter passado aquilo com o Henderson, né? Porque ela confiava nele e daí ele abusou dela. Então, e a gente sabe que ele faz isso inconscientemente. Tipo, ele faz isso com meninas que estão inconscientes, no caso, né? Porque ele droga elas, né? A gente viu que ele ia fazer isso com a Ellie. Mas isso criou na Delilah um senso de desconfiança muito forte. Ela desconfia muito do Joe, ela acha que ele é, tipo, o cara que tá sendo bonzinho, mas na verdade é sem noção. E ela saca rapidamente as coisas, tanto é que ela descobriu aí o que o Joe escondia. Ela foi até o armazém lá que ele guardava, a jaula dele, e ela acabou presa lá dentro, mas mesmo assim ela tinha prometido pra ele que ela não ia contar nada, né? Só que, enfim. A Delilah é uma personagem que trouxe um contraponto bem interessante, porque na primeira temporada o Joe se preocupava muito com o Paco, só que o Paco tinha uma mãe que sofria abuso de um companheiro violento. E a Delilah já era o contrário, porque a Delilah tinha sofrido esse abuso quando era adolescente, mas ela era uma personagem muito forte, com muita personalidade, muito bem desenvolvida. Então é uma pena que a Delilah tenha tido o final que ela teve, porque ela era uma personagem que prometia mais aí pra nós. A Candace é uma personagem que a gente conheceu através de flashbacks na primeira temporada, então a gente sabia o que o Joe pensava dela, né? A gente não sabia bem que fim ela tinha tomado, a gente achava que ela tinha morrido, mas a real é que ela estava vivíssima, de fato. O Joe achava que ela estava morta, né, embaixo da terra, mas não aconteceu isso, ela estava viva. E ela volta aí pra se vingar do Joe. A Candace é uma personagem extremamente forte, porque ela acredita que o Joe tem que receber uma vingança, e ela não tá errada, né? Sei lá, cada um acredita na justiça que quer. Mas ela, ao mesmo tempo, se abala muito por qualquer coisa que o Joe faz. A gente consegue ver que qualquer coisa que ele faz um gatilho pra ela fica muito mal, tem uma crise de ansiedade. Quando eles estavam naquele retiro lá, que ela tava fingindo que ela era namorada do irmão da Love, o Joe tinha que abraçar ela. No momento ela não conseguiu ser abraçada pelo Joe, ela ficou em pânico. Então isso a gente consegue ver os danos psicológicos que uma mulher que sofreu abuso tem, né? A questão é que a Candace tinha alguns desvios de personalidade também, ela fazia algumas coisas que não eram certas também, não só daí com relação ao Joe, né, porque com relação ao Joe a gente até entende ela ter atitudes assim, mas ela tinha atitudes que não eram muito corretas com relação a outras pessoas, e também comentam na segunda temporada que ela foi parar numa instituição mental. A gente só não sabe exatamente se ela foi parar nessa instituição mental unicamente por causa do Joe, ou se ela tem um passado que culminou com isso, entendeu? Que ela também tinha alguns desvios de personalidade ou de conduta, já psicologicamente falando. Ela é uma personagem que eu achei bem construída, só que eu não gostei muito dela. Não sei, assim, nada contra ela, mas é porque também eu achei que ela fosse incomodar mais o Joe, ou que ela fosse ter outras atitudes, talvez ela fosse ter um desvio de caráter maior, fosse cometer algum crime pesado, mas enfim, acabou que ela teve um destino aí meio triste, né? Porque ela queria justiça de toda forma, mas ela queria uma justiça mais correta, né? Ela queria chamar a polícia pra denunciar o Joe, só que ela acabou não conseguindo. Então a Candace é uma personagem emocionalmente muito abalada, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver que ela era uma personagem assim querida, ela era carismática, mas ela também não vê problema em usar o Ford pra conseguir o que ela quer com relação ao Joe. Então a real é que, tipo, ela não ligou se ela tava usando uma pessoa, mexendo com os sentimentos dele, como ela meio que foi usada pelo Joe também, né? Então ela colocou esse senso de vingança dela acima da moral dela de tratar alguém bem, ou de
não usar a pessoa, abusar da pessoa, enfim. Até porque ela falava bem mal do Ford, né? E mesmo assim ela fingia que namorava com ele. E ao mesmo tempo também ela não tinha paciência pro Ford, né? Ela participava aí das coisas dele, de roteiro e de filme e tudo mais, mas ela não tinha muita paciência, ela não tava muito afim de fazer aquilo, ela fazia por obrigação. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz em fazer esse vídeo de perfil psicológico de Yu. Quem sabe numa futura temporada eu não faço de outros personagens que aparecerem. E muito obrigada mais uma vez por 2019. Vocês são incríveis e eu espero que ano que vem continuemos juntos. Um beijo pra vocês e até a próxima.